queria pegar aqui agora, perguntar para o Renato, o que ele enxerga que vai acontecer nos próximos anos em relação à adoção do Bitcoin, em especial pelas empresas. Você acha que esse movimento vai se sustentar? As empresas estão gastando, Renato, hoje, uma parte das suas reservas comprando Bitcoin. Você acha que isso tem um potencial de elevar exponencialmente o preço do Bitcoin nos próximos anos? Ou à medida que a liquidez for diminuindo, for tendo menos Bitcoin nas exchanges, a gente pode entrar num estágio de perigo e de repente chegarmos num ponto em que tudo que foi caminhado se volte e o protocolo possa vir a falir? Qual a sua opinião nesse sentido? O Bitcoin tende a variar mais do que os mercados convencionais por vários motivos. O primeiro é porque ele é negociado 24/7. Qualquer pessoa sem KSI pode negociar Bitcoin em uma DeFi a qualquer momento em volumes brutais. Em segundo lugar, porque você consegue fazer a alavancagem de centenas de vezes com maior facilidade, né? Nesse sentido, o Bitcoin compete com o Tigrinho e as apostas esportivas. 2/3 dos PIX nesse país são apostas, você sabia disso, Jacobino? 2/3 dos PIX, não do valor, mas do volume, e o Bitcoin concorre com isso. Entre apostar em uma aposta no Tigrinho, que tem VPL negativo, ou fazer uma alavancagem de 300 vezes na BitMEX, eu prefiro a alavancagem de 300 vezes na BitMEX. Se acertar, né? Não, pelo menos para cima e para baixo E o Tigrinho é bem pior, não é isso? Hein? Pois é. O Bitcoin, eu acredito, várias vezes ainda vai cair 50%. O magnata ali estava falando da computação quântica. Em todas as épocas da história da humanidade, em todas as guerras relevantes dos últimos 3.000 anos, a criptografia foi usada como arma, não é isso? Quem defende a liberdade de expressão tem que defender o Bitcoin. Quem defende o armamentismo tem que defender o Bitcoin. Quem defende a liberdade econômica tem que defender o Bitcoin. O Bitcoin é neutro. Ele é uma ferramenta neutra. Mas quem não defende e adota o Bitcoin não ama a liberdade, não ama as armas, não ama a liberdade de expressão, não é isso? Se você amar qualquer uma dessas coisas, você tem a obrigação de defender isso. Da mesma maneira que eu defendo o interesse dos shitcoiners, até dos golpistas, dos scammers aí, dos golpes tipo Monero, cadê? Sene vai ficar puto, cadê Sene? Ripple, que não tem nem mineração, que desgraça. E o outro, rapaz, se tem um experimento privado que mostra, que emula, é o virtual machine de um banco central, é o Ethereum. A política monetária do Ethereum nos últimos 5 anos mudou mais do que a do Banco Central do Brasil. Rapaz, a Haddad é mais previsível. Haddad não, é Galípolo. Galípolo é mais previsível do que a política monetária do Ethereum. Não é puta que pariu. Então, o que eu posso dizer em relação a isso? Se você ama a liberdade, se você ama o livre mercado, se você ama as armas, você tem que defender o Bitcoin. Hoje o cara me falou ali, mas esse negócio de Bitcoin é muito novo, eu não compreendo isso. Nossos valores são os mesmos dos pais fundadores de 200 anos atrás. Eu não tenho a mínima dúvida de que os Bitcoiners verdadeiros, embora o Bitcoin seja neutro, mas aqueles que os adotam primeiro são aqueles que têm o maior QI e a maior moralidade, têm os mesmos valores ou uma identificação altíssima de valor com os pais fundadores dos Estados Unidos. Os verdadeiros Bitcoiners são mais patriotas do que a maioria dos políticos eleitos nos Estados Unidos. Não apenas patriotas de uma nação, mas de valores que nos foram dados por Deus e que não podem ser retirados pela opinião de nenhum juiz e nenhuma maioria. Não é isso que tem na Declaração de Independência dos Estados Unidos? Eu não falo isso em nome da população, mas do que está escrito no Antigo Testamento há 5.000 anos e no Novo há 2.000. Esses direitos me foram dados por Deus e não pela opinião de ninguém. Por isso ninguém pode me tirar, não é isso? Eu imploro que vocês me respeitem e respeitem os meus direitos. Porque se vocês entrarem em minha casa, nós teremos que utilizar o mandato do Êxodo 22, que diz que em flagrante, derramar sangue de vagabundos não é pecado de sangue, né? Os americanos costumam dizer que o adubo natural da árvore da liberdade é o sangue de patriotas e tiranos. Eu acho que hoje no Brasil não é hora de derramar sangue de ninguém, porque só tem guerra entre grupos organizados. Se você pegar a Bíblia, ela conta mais de uma dezena de vezes a história da libertação pela fuga. Nossa Senhora e São José não deram testas a Herodes. O povo de Deus, mesmo com o poder das pragas do Egito, não deram testa ao faraó.
Eu não vou impor minha presença contra o dono da casa. Eu não quero estar em um lugar onde eu não seja bem-vindo. E eu não recomendo que você faça o mesmo. Quem controla esse país? Somos nós ou são eles? É isso? A gente vai desafiar? Os anjos ordenaram que São José desafiasse Herodes? Ou pegue o menino e a mulher e caia fora? Caia fora. Não sustente o que você não concorda. A única maneira de você sair ileso, você entrar nessa piscina de merda e não sair com suas mãos sujas de sangue merda, é comprar Bitcoin em autocustódia. A maioria das pessoas que compraram Bitcoin e deixaram na corretora perderam tudo. O Bitcoin vai cair várias vezes. Agora, se você pegar modelos como Black-Scholes, modelo de precificação, que é o Nobel e tudo mais, você vai ver que os ativos que variam mais, ceteris paribus, com todos os outros fatores constantes, ele tem mais valor, o aluguel dele vale mais, porque ele dá mais oportunidade de aluguel e trade, não é isso? O fund de Bitcoin hoje, se você compreender o que é fund de Bitcoin, que advém exatamente de sua variabilidade, você vai saber, e você vai ver que com poucos cliques, com ou sem KSI, você faz 6, 7, 8, 9, 10%, dependendo da sua percepção de risco, de fund em dólar. Você faz o dobro hoje do Fed Funding Rates em fund de Bitcoin, graças a essa variabilidade que você comentou. Não tenha medo de volatilidade. Volatilidade é valor, e isso é uma feature e não um defeito do Bitcoin, não é isso? Pedro, posso fazer uma pergunta para o Joshua? Joshua, na sua praia. Só um último comentário, só para confirmar que o que eu falei é algo que existe não há 200 anos, mas há 2000. Os pais fundadores sabiam que se você renunciar à sua liberdade por segurança, você termina sem os dois. Quem busca segurança foge da volatilidade. Não renuncie à sua liberdade por segurança, você vai perder tudo. Abrace o risco e ame a liberdade, não é isso? Muito bem, excelente, excelente mesmo. Joshua, o Renato falou sobre o Drex, que está chegando aí, que é inevitável, que vai acabar o dinheiro físico, né? E aí, o Drex é a ideia de um real digital feito em uma blockchain do próprio Banco Central. Há discussões se vai ter blockchain ou não, porque qual a diferença de uma blockchain que deveria ter um monte de nodes para poder validar a pública, se ela está todinha baseada em um único servidor do Banco Central. Isso é a mesma coisa que um cliente servidor, não adianta botar na blockchain. Mas a realidade é o seguinte, está chegando o Drex aí. Não sei quanto você entendeu ou acompanhou esse movimento da construção do Drex, e se na sua opinião, eu quero saber o seguinte, esse ativo digital que vai ser disponibilizado para o cidadão, ele realmente vai trazer para nós a segurança de uma blockchain? E também o seguinte, por que os Estados Unidos proibiu um real digital lá, um Drex lá? Por que lá não vai ter blockchain para CBDC, que é o termo técnico, né? Central Bank Digital Currency, por favor. Eu tenho acompanhado o projeto piloto do Drex de perto, e as últimas notícias que nós temos do Banco Central é que ele não vai estar rodando na blockchain. Isso porque eles estavam utilizando a Hyperledger Bezo, que é uma blockchain privada, porém não estava sendo possível obter um equilíbrio entre a blockchain, que é um livro razão aberta, onde mostra todas as transações, o que está acontecendo de forma aberta para todos da rede, e a privacidade. Então, aparentemente, até o momento, claro que o Banco Central ainda vai decidir as evoluções do Drex. Até o momento estão optando por não seguir com blockchain, eles estão indo para uma tecnologia própria. E nós temos algumas polêmicas envolvendo o Drex hoje, porque saindo da blockchain, até no modelo de blockchain privada, ele já teria todo o controle ali pela Hyperledger. Então, hoje, no projeto piloto, tinha algumas funções que possibilitariam congelar uma carteira, então você não poderia sacar seus valores daquela carteira, além de outras funções que poderiam travar seu patrimônio, seu valor ali. Então, hoje, nosso foco na questão de liberdade, de autocustódia, de proteção de valor, iria contra esse modelo centralizado.
Então, hoje nós temos essas questões. O projeto piloto do Drex está público no GitHub, para quem quiser acompanhar, ele está sendo bem noticiado e tudo que está sendo publicado de atualizações em relação às funções, algumas partes da sua lógica estão hoje no GitHub do Banco Central. Então, quem quiser acompanhar, entender mais um pouco sobre o projeto de maneira um pouco mais técnica, eu recomendo muito acompanhar por lá. Mas hoje, realmente, hoje seria nosso principal problema. Os Estados Unidos, que diz que não quer falar de CBDC lá. O que você acha sobre isso? Os Estados Unidos, eles têm, claro, toda essa política protecionista, então, muito provavelmente, eles de fato não concordariam com algo que hoje é centralizado em outro governo. Então, isso já entra numa questão política. Tem a ver com a liberdade do cidadão? Sim.